ao vivo pelo Facebook. Estamos lá, ao vivo. Se você quiser acompanhar a gente, fique à vontade. Abrimos o nosso culto com oração. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor, podemos chamá-lo de Pai. Podemos chamá-lo de Pai. Em Cristo, por causa de Cristo, Tu és o nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor nos coloca à disposição. Engrandecemos, bendizemos, adoramos o Senhor, exaltamos e glorificamos o Senhor. E nos juntamos aqui, nos reunimos aqui como igreja para adorá-lo, para proclamar a Tua palavra, para engrandecer o Senhor, exaltar o Senhor. Suplicamos que o Senhor nos aceite como adoradores e que o Senhor fale conosco. Queremos aprender, queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Dá-nos alegria, a bem-aventurança, a felicidade de entendermos a Tua santa palavra também nesta manhã. E assim podemos conhecê-lo um pouco mais e amá-lo muito mais, porque só amamos quem conhecemos. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos também. Esta é a minha oração, por mim, por todos os meus queridos e amados e amadas e queridas irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Hoje eu vou falar de um assunto, porque ontem, antes eu quero que vocês abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. E que vocês abram a Bíblia também no Salmo 82, no verso de número 6. Porque hoje eu vou trazer para vocês aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, um assunto. Eu não sei se já eu acho que ainda não, porque este assunto surgiu ontem, que o Papa Francisco, ele declarou este vídeo que está no YouTube, foi publicado ontem. Não consegui entender quem publicou, mas fala que foi o Papa Francisco que falou que muitas coisas da vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi retirada da Bíblia, porque não era conveniente na época. E que, portanto, existem outras tantas coisas que nós não sabemos e por não sabermos vivemos uma vida miserável. Primeiro,
eu não acredito. Tanto é que eu nem fui até o vídeo não é muito longo, né? Mas eu acho que faltando alguns segundos para eu sair fora, falei, não quero ver isso aí, que ele já me empapuçou, né? Porque muita invencionice, e eu não tenho certeza, então não posso afirmar, mas o vídeo afirma muitas vezes e categoricamente que o Papa Francisco vai trazer verdades e verdades. E uma das verdades que ele trouxe ontem foi essa, que a Bíblia não traz partes importantes da vida e do que, quando se diz vida, o vídeo está dizendo o que Jesus falou, né? Então a Bíblia deixaria de ser a palavra de Deus. Se ela omite algumas coisas ou esconde outras coisas, ela não é a palavra de Deus. E o que foi citado neste vídeo ontem, eu vou tentar explicar, né? É que e citaram essas duas passagens, João 10:34 e Salmo 82, verso 6, que nós teríamos poderes dentro de nós, e que isso foi retirado da Bíblia porque não seria conveniente que o ser humano soubesse que ele é cheio de poder. Então eu fui buscar sobre o assunto e consegui achar uma porção de coisas que discordam totalmente daquele vídeo. Totalmente. E vi já outros vídeos, né, de pessoas falando a mesma coisa, concordando que nós somos poderosos. E eles citam essas duas passagens, João 10:34 e o Salmo 82, verso 6. Então eu quero trazer aqui para vocês o que essas passagens dizem, porque eu não sei se isso vai querer se espalhar ou não, mas eu quero dizer para você que nós não somos poderosos, coisa nenhuma, que essas duas passagens não estão falando do poder do homem. E eu vou explicar e vou mostrar isso para vocês na Bíblia, porque eu acho que a função minha aqui também é isso, é trazer esclarecimento sobre coisas que estão por aí. Porque a gente não pode se esquecer que Satanás é o pai da mentira. Não se esqueça. E ele, curiosamente, ele usa esta mentira. Olha só como a gente começa a procurar as coisas na Bíblia, a gente fica embasbacado. Esta mentira foi usada por Satanás. E eu vou mostrar aqui na Bíblia para vocês. Então, antes de vocês, cada um vê o que quer, né? Mas muito cuidado com aquilo que vocês vão ver, vão ouvir, porque a mentira está aí solta, para quem quiser crer, né? Então vamos lá para dar tempo de falar sobre tudo. O Salmo, ou melhor, João 10:34, olha o que está escrito, mas presta atenção no que e como está escrito.
né? Porque outro dia eu já falei que a minha resposta para aquele rapaz lá era: leia, aprenda a ler. Porque senão a pessoa lê e não põe ponto, não põe nada. Fica uma anarquia a frase. E João 10,34 é uma dessas frases que a gente precisa ler do jeito que está escrito, né? Jesus tinha acabado de se autodeclarar Deus. E aí aquele povo ali que estava ali, os escribas e tal, não sei o quê, quiseram até apedrejar Jesus. Né? Porque ele tinha se declarado Deus, filho de Deus, igual a Deus, né? E Jesus responde para aquele povo que estava ali. Quem era aquele povo? Eram juízes, fariseus, saduceus, aquele povo todo ali que tinha poder sobre os grandes de Israel. Ele responde o seguinte, vamos ler do jeitinho que está escrito. O Camilo aqui, pronto. Versículo 34 de João 10. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Ele não está afirmando. Não é? É uma pergunta. Agora eu quero levar você, porque Jesus aqui diz assim, está escrito na vossa lei, não é? Então ele cita a lei aqui. Sois deuses? O que ele está citando aqui? Ele está citando o Salmo 82, verso 6. Ele está citando uma passagem que todos que estavam ali conheciam, que é o Salmo 81, Salmo de Asaf, 82, verso 6. Que eu vou ler aqui para vocês. Só um instantinho que eu desmarquei aqui, mas rapidinho a gente já acha. Pronto. 82, verso 6. Olha o que está escrito. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, lembra aquela conversa que a gente sempre tem para poder entender a Bíblia? Luiz Aquino, né? Texto no contexto, senão vira pretexto. Não é isso? O que o Salmo 82 está dizendo? O Salmo 82 está dizendo que todos os juízes precisam ser imparciais. Se você pegar o Salmo 82, do verso 1 até o 8, é isso que vai estar falando. E num determinado momento, Asaf escreve, né? Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Muito bem, Jesus citou isso, só que Jesus pergunta, sois deuses? Vamos lá então. Hoje eu vou ter que entrar naquela história, né? A palavra no hebraico, vou ter que falar, senão
lá no hebraico não está escrito deuses, está escrito Elohim. Elohim se refere a Deus, mas esta palavra pode ser usada para pode ter outros usos, né? Este mesmo Salmo 82 usa este termo, Elohim, no verso 1, dizendo assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Olha só, aqui está Elohim também. E os próximos 3 versículos do Salmo 82 deixa bem claro que a palavra deuses aqui não se refere à deidade, à divindade, mas se refere aos magistrados, aos juízes e a outras pessoas que têm posição de autoridade e domínio. Quando a gente chama, né? Às vezes aqui a gente usa, você vê que aqui a gente fala assim, a gente acha que aquele sujeito acha que ele é Deus. Hoje não se fala mais muito, mas se usava muito isso. O que ele está achando? Que ele é Deus? O que nós estamos dizendo? Primeiro, que ele tem autoridade sobre os seres humanos. Tudo bem. E que ele deve exercer essa autoridade sem se exacerbar nela. Quando a gente diz aquele cara acha que ele é Deus, quer dizer, ele está indo além do que ele pode fazer. Porque toda autoridade terrena, segundo a Bíblia Sagrada, vem de Deus. Então o uso da palavra deuses não é comum na Bíblia, porque existe um só Deus que é o Senhor. Elohim, Jeová, mas ela é encontrada em outros lugares do Antigo Testamento. O próprio Senhor Deus usou este termo quando ele, lá em Êxodo, pode abrir aí, é bom se abrir para você confrontar o que eu falo. Êxodo capítulo 7, versículo 1, quando ele manda Moisés falar com o faraó, né? Vai Moisés e Arão falar com o faraó. Deus diz o quê? Eis que tenho-te posto por Deus sobre faraó. O que Deus, com letra maiúscula, está falando para Moisés? Não que ele é um Deus igual agora, mas que ele ali tem capacidade para julgar. Por causa disso que Deus diz, eu te ponho como Deus, e Arão, teu irmão, como profeta. Você agora, para falar com o faraó, você tem capacidade, você é que vai julgá-lo. É isso que Deus está dizendo. Que Moisés ali é uma autoridade enviada por Deus, é um mensageiro de Deus, é alguém que está comunicando a palavra de Deus, é o representante de Deus para o faraó. Então, aqui a palavra Elohim é traduzida como juiz. Entendeu? Em Êxodo 21:6, Êxodo 22:8 e Êxodo 22:8. Isso aí. É tudo traduzido como juiz. Não é Deus que tem poder. Não, tem o poder sobre o ser humano para julgar, para determinar, para indicar.
E o propósito do Salmo de Asaf, que é o Salmo 22, é que o juiz, você pode ler aí o Salmo, está aí na sua mão, leia, né? É que os juízes terrenos devem agir com imparcialidade e com a verdadeira justiça. Porque um dia esses juízes vão ter que prestar contas ao grande e único juiz, que é o nosso Senhor. É isso que quer dizer. Vocês são deuses? Que Jesus está perguntando. Ele está usando o Salmo 82. Pergunta lá para ele. Quer dizer, vocês são juízes, vocês são julgadores, vocês são magistrados, vocês são os que mais conhecem sobre lei frente à comunidade hebraica. Então, julguem o que eu acabei de falar com imparcialidade. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que nós somos deuses, que nós temos poder, que a gente pode fazer, que a gente pode acontecer, porque esconderam algo na Bíblia, porque se a gente souber, a gente vai ser igual a Deus. Não. Se você for no Salmo 82 ainda, acompanha comigo, por favor. Nos versículos 6 e 7, você vai ler aí. E você que está pelo Facebook, e você pode fazer isso depois também, quem não está pelo Facebook, né, pode questionar, não tem problema. Nenhum problema para mim. Porque o que e o que invencionice para tirar o foco da verdade, a gente precisa deixar claro. Os versículos 6 e 7 está advertindo aos humanos, aos homens que ocupam posição de autoridade, que um dia eles serão julgados também. Se eles julgarem de maneira errada ou de maneira imparcial, Deus vai cobrar isso deles. Você leia aí, versículos 6 e 7, versos 6 e 7 do Salmo 82. Eu disse, vocês sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Mesmo sendo juiz, você é filho de Deus, então você tem que temer a Deus. Todavia, morrereis como homens, porque são homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Esta passagem do Salmo 82, que Jesus cita, um trechinho dela, em João 10:34, está dizendo que Deus escolhe alguns homens para ocupar cargo de autoridade, né? E que dentre o povo, por eles terem este cargo de julgar, é o caso dos juízes hoje. Está me entendendo? Dentre o povo, eles são considerados deuses, porque eles podem julgar, eles podem mandar prender, podem mandar soltar. É ou não é? É isso que Deus está dizendo. Agora, eles precisam se lembrar do seguinte, que eles não são Deus. E eles vão no banheiro fazer cocô, xixi, comem arroz, feijão, precisam tomar banho, senão fedem. É isso que Deus está dizendo. Apesar de vocês terem esse cargo, vocês terem autoridade, serem como Deus, por causa disso que diz, vocês são deuses, porque eram muitos ali. Estas pessoas que usarem este cargo para se auto-beneficiar ou para prejudicar,
Vai responder para ele Deus um dia, porque são pessoas mortais e vão ter que prestar conta a Deus como usaram esta autoridade. Por causa disso que Jesus aqui faz a pergunta: vocês são deuses? Então me julguem retamente. Leia aí a sequência do João 10:34. Olha só o que ele fala. João 10:34. Olha o que Jesus fala na sequência. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem: tu blasfemas, porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, vocês não acreditam em mim. Mas se eu faço, vocês também não creem. Quer dizer, então sejam justos, então, já que vocês têm esse cargo. Sejam justos. Se eu não faço, é porque eu estou mentindo. Se eu faço, eu estou mentindo. É isso que Jesus está falando para eles. Jesus tinha acabado de se proclamar Filho de Deus. Vê aí João 10, versículos do 25 ao 30. E aquele bando de judeu incrédulo se aproximando. No versículo 33, Jesus fala: eu sou Deus. Ele está dizendo: eu sou Deus. E aí ele cita o Salmo 82, lembrando os judeus de que a lei, vou repetir pela terceira vez, a lei refere-se a homens comuns. Embora, olha só, presta atenção, embora homens de autoridade e prestígio, como deuses, como homens comuns, mas com autoridade e prestígio, precisam usar de retidão, assim como Deus é reto juiz. É isso que está dizendo, não tem nada escondido, que Jesus tiraram da Bíblia, que nós somos deuses. Jesus ainda diz: você me acusa de blasfêmia, porque eu estou usando o título de Filho de Deus. Mas a sua própria Escritura, está dizendo para eles, utiliza esse mesmo termo para vocês também são filhos de Deus. E quando eu digo que eu sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar. Mas a própria Bíblia diz que vocês são também filhos de Deus. E a própria Bíblia diz mais ainda. A própria Bíblia diz que vocês, por terem os cargos que vocês têm, vocês são considerados deuses. Quanto mais Deus, então, é o único. Ó Jesus que diz para eles, versículos 34 ao 36. Quanto mais Deus, então, é o único a quem o próprio Deus escolheu e enviou. Sou eu, falou Jesus para eles. É isso aqui, não tem nada que não, porque vocês têm poder, e esse poder vocês têm que descobrir, que é o que dizia ontem, que o Papa falou. O vídeo dizia isso, está na internet, aí no YouTube. Se o Papa falou isso, eu não estou afirmando. O vídeo diz que falou. Mas como eu não descobri de onde vem esse vídeo, se o Papa falou isso,
Papa falou uma bobagem que não tem tamanho. Oh, mas você... eu estou falando que está na Bíblia, olha, eu não estou me exacerbando, não estou me colocando em posição superior, não, estou falando que está na Bíblia. Agora, eu falei lá no começo, né? Cuidado. Por causa disso que eu vejo as coisas, eu já venho aqui, às vezes eu vi hoje, mas isso está aí há 15 anos e eu não sabia, né? Então eu já venho aqui rapidamente falar, para alertar vocês. Satanás é o pai da mentira. E ele quer que você ache que você é Deus. Desde lá do Éden ele quer que você ache que você é Deus. Então essa mensagem do vídeo é satânica, no mínimo. No mínimo satânica. E eu vou mostrar aqui agora. Simples. Se você abrir em Gênesis, por favor, para você acompanhar o que eu estou falando e para você entender e ver que eu não estou acrescentando nada. A única coisa que eu faço, às vezes, é usar as minhas palavras. Só isso. E as minhas palavras são palavras comuns, de uma pessoa comum. Mas eu não mudo nada na Bíblia. Que isso? Né? Gênesis capítulo 3, versículo 5. Olha o que Satanás está falando para Eva. Olha só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É a mesma mentira. É a mesmíssima mentira lá do Éden. Só que era a mesma mentira, né? Junto com um pouco de verdade. Você quer saber qual era a mentira e qual era a verdade? Vai no verso 7. Os olhos de Eva estavam abertos. Ela comeu. E ela se tornou Deus? E agora? Eva comeu. Porque falou, olha, o dia que você comer, os seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a Deus. Ela comeu, ela se tornou Deus? Não. Muito pelo contrário. Eles, Adão e Eva, que tinham, Deus tinha dado autoridade à beça para eles. Não é? Para Adão e Eva. Eles tinham autoridade sobre tudo, não era? Aqui na terra. Depois que ela foi iludida por Satanás, ela come. E o que acontece com os dois? Eles perderam toda a autoridade que eles tinham. Ao invés de ganhar autoridade, ao invés de ser igual a Deus, eles perderam o que eles tinham. Eles foram enganados. Satanás enganou Eva, dizendo que ela ia ser igual a Deus. Quem entende errado esta passagem aqui do Salmo 82 e daquilo que Jesus repete em João 10, 34, está caindo no mesmo erro de Eva. Acredita de novo na mesma mentira. Olha só.
Não esqueça do que você já leu. Não esqueça do que você está lendo. E não se esqueça que tem coisas para você ler ainda. Por causa disso que eu estou dizendo. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo. Se o Papa falou isso, falou uma bobagem que não tem tamanho. Não quero ofender, não é nada disso. Porque a Bíblia está mostrando isso. A Bíblia que mostra, não é o Mário, é a Bíblia. E Jesus, né, defende a declaração que ele é filho de Deus com fundamento bíblico. E Jesus, quando pergunta, vocês são deuses? Ele está dizendo o quê? Porque homens com autoridade, com influência, podem ser enxergados como deuses, perto de outros homens sem autoridade e sem influência. Por causa disso, que legitimamente Jesus pôde aplicar esse termo a ele mesmo. Porque ele verdadeiramente é Deus. Os homens não são deuses, ou pequenos deuses, nada disso. Nós não somos Deus. Deus é Deus. E nós, que conhecemos a Cristo, somos filhos de Deus. Esta é a verdade. Pode vir um anjo aqui, como diz Paulo, pregar que a verdade é outra. Ele vai, quem quiser acreditar, acredite. Eu não vou acreditar, porque Satanás enganou Eva exatamente desta forma. E eu acabei de mostrar isso para vocês aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo isso que a gente pôde entender hoje aqui. Eu não sei se esta coisa vai se espalhar, não sei, né? Mas existem denominações que ensinam que o homem tem poder. O homem não tem poder nenhum. O homem é homem. Deus é Deus. Se o homem manifesta algum tipo de poder, é o poder de Deus, não o poder do homem. Não é o poder do homem, porque o homem sem Deus não é nada. Simplesmente nada. E Satanás é o pai da mentira. Quanta gente é enganada diariamente porque vê um vídeo, porque escuta um áudio, porque lê alguma coisa e acaba achando que aquilo é verdade. Não, isso é verdade, porque está escrito ali, mas não vai buscar entender o que está escrito, ligar aquilo que está escrito com outras coisas da Bíblia, com outras passagens. Por que aquilo está escrito? A Bíblia é a palavra de Deus. Se aqui não tiver uma palavrinha, a menor palavra na língua portuguesa é a afirmação que é o é.
Se não tiver um é, ela deixa de ser a palavra de Deus. Não tem nada escondido, nada foi escondido, nada. Isso aqui é a palavra de Deus. E nós te agradecemos, te louvamos e te glorificamos, porque pudemos entender isso mais uma vez. E eu exalto o Senhor por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco, no nome do Cristo Jesus. Amém.